Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. E eu, como historiador e como pesquisador da Idade Média, vou ter que comentar esse meme e esse outro meme aqui. Hey son, I wanted to talk to you, but I think you might be taking it a... E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que estejam saudáveis, que estejam conseguindo respeitar esse período de isolamento social. Afinal, é o que pede esses tempos de pandemia, não é mesmo? Nada de ficar ouvindo que cloroquina é a nova cura a qualquer coisa, de reumatismo a impotência, qualquer coisa do gênero. Hoje, a única solução é a gente manter o isolamento social para evitar o alto contágio do Covid-19. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco então sobre esses dois memes aqui. Eu, como pesquisador da Idade Média, como comunicador da Idade Média, você que acompanha o Clio já deve saber que eu e a Liliane, nós temos um podcast dedicado à história medieval, o Medievalíssimo, onde a gente sempre posta coisas relacionadas à Idade Média e tal. Esses dois memes aqui, eles mostram uma visão muito mais sobre o tempo presente do que sobre a Idade Média. A Idade Média não foi um período das trevas, repete comigo, a Idade Média não foi um período das trevas, de ignorância e de um grande apagão pelo qual o Ocidente sofreu. Muito pelo contrário, há avanços técnicos, tecnológicos, intelectuais, culturais enormes durante a Idade Média. Eu não vou ficar aqui tentando explicar para vocês quais que foram, etc e tal. Vai lá, busque conhecimento, como diz o ET Bilu, e assim você vai saber que não é nada disso. Apenas que busque conhecimento. Geralmente se taxa a Idade Média como um período de ignorância, um período de trevas, simplesmente porque é muito mais fácil dizer que hoje nós não somos aquilo, e aquilo é ignorância, intolerância, preconceito, racismo, machismo, transfobia, etc., do que admitir os nossos próprios erros. E esse é um dos usos da história, principalmente da história medieval. Criar como se fosse uma época da infantilidade, uma época em que a humanidade foi para simplesmente uma infância perdida, e esquecer que o tempo em que nós vivemos hoje, ele sim é machista, é racista, é homofóbico, é transfóbico, é xenófobo. Não foi durante o período medieval, até onde me consta, que a gente teve Leopoldo II brincando de zoológico de gente no Congo. Não foi durante o período medieval, que até onde me consta, que surgiram os regimes nazifascistas. Não foi no período medieval, até onde me consta, que surgiu, por exemplo, o Bolsonaro. Essas figuras nos mostram como o tempo presente não lida muito bem com o seu próprio tempo presente e prefere jogar qualquer senso de ignorância, de opressão, de qualquer coisa que é ruim, não é papel do historiador dizer o que é ruim ou bom, para o passado, e não encarar as características do tempo em que vivemos e comungamos. Quando se trata de Idade Média, então, parece que só se fala das atrocidades. Olha como os medievais eram. Eles não tinham saneamento básico. Olha como eles eram intolerantes. Olha como eles oprimiam as mulheres. E o tempo presente? O Brasil, por exemplo, é um país onde a maioria dos municípios não tem saneamento básico. O Brasil, por exemplo, é o país no mundo onde se mais matam gays e transexuais. O Brasil é um país do mundo com o maior número de violência contra a mulher. Até onde me consta, o Brasil não vive no período entre a queda de Roma e a queda de Constantinopla. Nós vivemos hoje em maio de 2020. Tá vendo como eu tô até pirado com isso? Então, a gente precisa lidar com as consequências do tempo presente. O tempo presente, sim, é extremamente preconceituoso, é extremamente opressor. E não justifica que o tempo, só porque o tempo passado teve episódios, períodos de opressão e de ignorância, dizer que a gente se livrou disso.
Tem um podcast lá do Medievalíssimo que é com a professora da USP, a Maria Cristina Pereira, onde ela em determinado momento fala justamente sobre isso. O presente trata o passado, principalmente o período medieval, como se fosse a infância da humanidade. O período medieval, então, serve muito mais para você usar como espelho, tipo, Olha como as coisas eram estranhas lá, e olha como nós evoluímos. num sentido extremamente positivista. Me irrita muito, até hoje, pessoas que usam termos como Idade das Trevas, Idade da Ignorância, como se na Idade Média não se tivesse produzido absolutamente nada em termos de cultura, de técnica, tecnologia e ciência. Os homens e mulheres medievais eram muito distintos do que hoje nós somos, homens e mulheres do tempo presente. Só que eles não eram nem melhores, nem piores do que a gente. Eles simplesmente eram diferentes. Não podemos dizer que uma civilização que produz, por exemplo, a Catedral de Reims, ou a Notre Dame, ou escrever mitos como Tristão e Isolda, como criar pensamentos filosóficos extremamente complexos e intrincados como a escolástica ou o nominalismo, por exemplo, é um período de ignorância. Muito pelo contrário. Nós não podemos dizer onde um bispo previu a teoria do Big Bang muito antes da física moderna é um período de ignorância. Nós não podemos dizer, por exemplo, que um período onde uma freira cristã católica que descreve o orgasmo positivamente e feminino seja um período só de opressão às mulheres. Dizer que as mulheres são mais oprimidas na Idade Média do que no presente, que a ignorância era maior na Idade Média do que o presente, do que a opressão era maior na Idade Média do que o presente, é simplesmente fechar os olhos para essas duas temporalidades. A temporalidade do tempo presente e a temporalidade afastada, como a Idade Média. Fica então o recado aqui. Muito cuidado com esses usos da história. Esses usos são claramente políticos e têm a tendência de simplesmente fazer você esquecer o tempo presente. Ou seja, é através dessa manipulação do senso comum, essa manipulação da história, que a gente cria essa ilusão. O Marc Ferrot, por exemplo, tem um livro muito bom que se chama A Manipulação da História. É um texto muito simples, um título muito fácil de você procurar, que é um texto excelente sobre isso. A história, ela nos mostra que a sociedade é feita de continuidade e de ruptura. Sendo assim, nós somos muito mais medievais do que nós gostaríamos de admitir e somos muito menos medievais do que nós deveríamos ser. Então, quando se falar em intolerância, quando se falar de ignorância, de opressão durante a Idade Média, pense sobre a sua intolerância, a sua ignorância e a sua opressão nesse tempo agora. Pense nos seus preconceitos, pense em quanto você propaga de senso comum, pense em quanto o nosso tempo retraiu há pouquíssimo tempo atrás. Nós vivemos uma era onde se questiona evolução, vacina, a esfericidade da Terra. Os medievais, por exemplo, não questionariam isso. Eles não questionavam a evolução porque a ideia de evolução era impossível para eles. A ideia de Terra plana, por exemplo, que muita gente fala que na Idade Média se pensava que a Terra era plana, é uma balela. Para o homem medieval, o formato da Terra tanto faz quanto tanto fez. Se ela era oval, se ela era redonda, se ela era plana, se ela era um formato de um gato, de um elefante, não importava para ele. Porque a necessidade que ele tinha era distinguir a realidade material da realidade espiritual. Então o formato da Terra tanto faz. É preciso pensar nos nossos machismos. Você tem, por exemplo, Matilda de Canossa, que na Querela das Investiduras, talvez um dos episódios chaves da Idade Média, ela negocia a paz entre o imperador do Sacro Império Romano Germânico e o Papa, tendo um papel de uma relevância enorme. É ela que garante a paz entre o Império e a Igreja. Ou seja, vamos parar, vamos virar essa página que a Idade Média é uma Idade das Trevas, que o Renascimento foi uma coisa maravilhosa, que simplesmente jogou uma luz, que o Iluminismo veio, jogou mais luz, nos libertamos dos nossos preconceitos e nossa ignorância. Muito pelo contrário, vivemos tempos onde cada vez mais propagamos ignorância, intolerância e opressões.
Era isso, pessoas. Acho que temos um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de dar aquele joinha, de compartilhar a palavra, de mandar lá para o WhatsApp, para o Messenger, para o Skype, por e-mail, por Telegrama. Qualquer forma aqui de compartilhamento é bem-vindo. Inclusive, espalha nas redes sociais. No MySpace, no Orkut, no LinkedIn, se é que alguém usa LinkedIn para alguma coisa, que não seja paquerar as meninas e os meninos e os menines. E se você não gostou, não dá aquele discutir aí, mas explica por que você não gostou, porque às vezes um discutir não diz muita coisa, então explica se você não, por que você não gostou. Às vezes uma crítica é muito mais construtiva do que simplesmente uma positividade. Diz aí no comentário o que vocês acharam do vídeo também, o que você acha desse uso da história, entre os outros usos que a história tem também. Não deixa de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, clica nesse sininho aí, porque é clicando no sininho que você recebe as notificações quando o Clio lança um vídeo novo no seu celular. Outra coisa muito importante é falar sobre financiamento. Se você gosta aqui do Clio, se você quer que o Clio continue a se manter no ar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos para vocês, pense em financiar o Clio. Você tem duas formas. A primeira é através do PicPay. O editor vai colocar o PicPay aqui. O PicPay, você paga uma conta, não sei o que, tem um cashback, tá sobrando, não vai te fazer falta. Manda esse dinheirinho pra gente, porque qualquer ajuda é bem-vinda pra gente continuar produzindo mais conteúdo aqui de forma gratuita para você. Outra forma, mais comprometida, é através do Catarse, onde mensalmente, a partir de R$5, que não é nem $1, você ajuda o Clio a se manter no ar, a produzir conteúdo e espalhar a palavra, a boa palavra da história e da literatura e da educação e da museologia, enfim, de tudo isso que a gente fala para mais pessoas, atingindo um público cada vez maior. Era isso, um beijo em todo mundo, especialmente nas crianças, e o resto é vida que segue.